Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Siglia Azevedo. Eu sou Alessandro Aragão, produtor audiovisual, e hoje, de produtor, vou ser host desse canal incrível, certo? E vou apresentar a vocês hoje a nossa convidada ilustre para falar um pouco da sua história. Ela que tem uma história inspiradora e, enfim, sem mais delongas, eu vou apresentar a vocês a nossa convidada incrível. Seja muito bem-vinda, Siglia Azevedo, na Histórias que Inspiram o seu canal, né? Fica à vontade, tá? Seja muito bem-vinda. Esse momento aqui para mim é importante, porque outras pessoas, já que eu lhe conheço, outras pessoas vão conhecer a fundo essa pessoa incrível que você é, tá? Seja muito bem-vinda, se apresente, por favor. Obrigada, eu sou Siglia Azevedo, sou advogada, há 12, 13 anos mais ou menos no mercado condominial. Sou mãe da Esther, uma estrela que brilha na minha vida há 8 anos, quase 9. Passei esse tempo todo me dedicando não só ao direito condominial, mas várias formações. Sou pós-graduada em Direito Processual Civil, pós-graduada em Direito Imobiliário e Direito Condominial. Terminei um mestrado em Resolução de Conflitos e também um doutorado em Direito Civil. E não sei se eu vou para o PhD, ainda não tomei a decisão. Mas eu tentei construir uma carreira jurídica pautada no que eu acreditava, no conhecimento. Bacana, incrível, Siglia, incrível. Mas como é que eu posso dizer? Esse currículo cheio, rico, né, de informações, nem eu conseguiria lembrar de tudo que você, né, tem de informação, mas me conta um pouco sobre essa tua história, né? Hoje muitos acompanham o seu Instagram, acompanham o seu TikTok, acompanham suas redes sociais e veem uma mulher bem-sucedida, uma mulher que gestora, né, de carreiras profissionais, uma mulher que faz também, ajuda com que as pessoas pessoas que queiram ingressar na carreira do jurídica como advogado, né? E você está lá sempre dando mentorias, fazendo gestões, e você tem também empresas que você faz gestão. Me conta um pouco, antes de chegar a esse momento, né, de sucesso, me conta um pouco como foi essa tua trajetória de vida, né? Muitas pessoas que te acompanham têm essa curiosidade. Eu tenho certeza que não há momento melhor do que compartilhar nesse Histórias que Inspiram, né? Nesse podcast incrível. Eu comecei na vida acadêmica muito jovem, com 16 anos, mas não foi no direito. Não, eu passei em 4º lugar geral na Universidade Federal do Pará, mas foi em serviço social. Eu sou bacharel em serviço social. Mas todo esse tempo, quando eu passei na faculdade, na verdade, eu passaria em qualquer curso. Mas eu não tinha ideia também que eu poderia passar, porque eu estudei só 2 meses. Sabe como é? Filho de pobre só tinha naquela época. Hoje você tem internet, mas naquela época você só tinha um caminho, estudar. E foi o que eu fiz. Então, eu passei muito jovem. No primeiro momento, eu passei em 4º lugar geral na Federal e passei em 1º lugar geral na UEPA, à época. Eu atuei como assistente social por 8 anos. E o meu pai, direito nem foi um sonho meu no primeiro momento. Não, era do meu pai. E aí eu trabalhei com muitos prefeitos, fui assessora de deputado e trabalhava no interior, trabalhava fora de Belém. E aí chegou um momento que eu entendi que não era mais aquilo que eu queria. Então eu resolvi realizar um sonho que era do meu pai. Falei, agora está na hora de fazer um outro curso. E aí eu voltei para Belém para fazer esse curso. Quando eu passei na UNAMA, passei na Fibra em Direito, que eu me recordo agora. E aí, quando eu passei na UNAMA, que eu comecei a estudar Direito, apesar de, num primeiro momento, ser uma opção de realizar um sonho que era do meu pai, no 3º semestre de Direito, eu estava completamente apaixonada pelo curso de Direito. Ah, sério? Muito. Como sério, assim? Muito. Muito apaixonada, porque aí eu comecei a entender o que o direito ia me trazer, né? Assim, totalmente apaixonada.
pelo direito civil. O direito civil sempre me apaixonou no primeiro momento, apesar de que eu achei que eu seria advogada trabalhista no primeiro momento, né? Logo que eu formei, porque o direito do trabalho também sempre me encantou muito. Sim, sim. Eu acho que lidar com pessoas, né? Tu tem uma conexão, assim, um amor incrível e sabe fazer isso muito bem, né? Para quem te conhece de perto. Tenho. Eu gosto muito desse trabalho. E eu acho que foi por isso que o serviço social foi uma ponte para fazer o direito, né? Então, eu realmente entendo que eu tenho um olhar diferenciado. Não só o olhar da justiça, da legalidade, mas da empatia com o ser humano, do respeito, da troca. Então, o serviço social me trouxe isso. E aí, quando eu cheguei no 8º semestre de Direito, eu simplesmente abandonei o serviço social e entendi que o direito era o que eu precisava para a minha vida. Me apaixonei, assim, absurdamente. Larguei tudo que eu estava fazendo. E eu já tinha uma situação financeira razoável. Eu era bem remunerada, mas não tinha o sucesso que eu tenho hoje. Né? Não era da mesma maneira, mas eu já tinha uma vida encaminhada. E aí eu larguei tudo. Isso com quantos anos, desculpa? Eu acredito que com uns 32, 33 Muito anos. nova, né? Muito nova e já bem encaminhada de trabalho, né? Já não. Assim, bem encaminhada, na verdade, eu já estava com 25, 26 anos, tá? Certo. Porque, como assistente social, eu também era referência no estado do Pará. Eu já era referência nas regiões que eu passava. Incrível. Eles brincavam, eles diziam, a Siglia é a menina que onde toca vira ouro. Quando eu era assistente social, né, na época. E aí, depois disso, quando eu resolvi fazer o direito, que eu resolvi vir para cá, o direito era um novo desafio, era um novo caminho, era o que eu não conhecia. E, a partir daí, eu ia trilhar um novo caminho. Sim. Mas eu sempre fiz tudo muito bem feito, porque eu sempre fui determinada, eu sempre tive foco, eu sempre me dediquei. E a dedicação, para mim, era um fato que eu precisava. Então, ou eu virava... foi muito engraçado, porque quando eu precisei me formar em Direito, eu estava passando por uma turbulência financeira grande. Eu tinha largado todo o meu trabalho para trás, eu precisava começar uma nova história. Minha mãe estava com um processo de saúde muito complicado e eu precisava ajudar. Enfim, era muito complicado tudo. Então, eu só tinha uma opção: passar na OAB. Eu não tinha outra opção. E aí eu estudava como uma louca. Tanto que a minha média foi muito alta, foi 9,2, 9,3, muito alta. Altíssimo. Na segunda prova, né, na segunda fase do exame. Porque eu estudava dia e noite sem parar. Então, eu precisava me tornar advogada, porque eu não tinha outra opção. Eu tinha largado toda a minha vida anterior em função do novo sonho. Sim. Que eu queria realmente, naquele momento, ser advogada. E eu não me via de outra maneira. Todas as pessoas que trabalharam ao longo desse período comigo, eles sabem que eu costumo dizer que a advocacia corre na minha veia. É verdade, é um fato. Então, eu me dediquei muito, estudei muito para chegar aqui onde eu cheguei, né? E durante o período da advocacia, o mercado começou também a me chamar mais, me solicitar mais. E eu entendi que você não pode ser só advogado. Não adianta, você pode ter o melhor escritório. Se você não for gestor, se você não for um verdadeiro líder, não adianta você ser o melhor advogado, o melhor cara em direito, seja qualquer área, se você não tiver condições, se você não souber como você vai gerir esse time. Esse insight sobre gestão, que é necessário gestão em toda a área da sua vida, né? Quando foi que você teve esse insight e viu que era a gestão que iria encaminhar todo o sucesso? Pessoalmente, logo, né? Pessoalmente, eu não tinha condições financeiras nenhuma. Nossa vida era muito privada de tudo e eu não tenho nenhum problema de dizer isso. Então, quando eu me formei a primeira vez que eu comecei a trabalhar, eu já sabia que eu precisava gerir a minha vida. E isso importava em ter reserva financeira, em ter dar uma condição melhor para os meus pais e para mim, né? Então, pessoalmente, foi logo que eu me formei muito jovem. Me formei a primeira vez com 21, 22 anos. Muito nova. Muito. E aí, como eu me formei muito jovem, eu tive a necessidade de entender que eu precisava gerir a minha vida e daqueles que precisavam de mim também.
E aí eu comecei a gerir a minha vida logo. Então eu tinha a preocupação de não gastar mais de 50% do que eu ganhava. E não era um salário grandão. Isso assim. para um jovem, né, não é algo fácil de entender, né? Com distrações de festas, colegas, amigos e convites. Como pode continuar, mas é incrível porque você muito jovem descobriu que a gestão, descobriu a solução na gestão, né? Sim. Então, isso é muito incrível, porque jovem, várias distrações, né, durante a vida. E é difícil fazer essa gestão de abdicar de coisas, de momentos para o futuro, né? E você descobriu isso muito porque, na verdade, assim, nós nunca passamos fome. Mas era muito difícil. Era muito difícil tudo. Para você ter uma ideia, quando eu passei no vestibular, minha casa, lá no bairro do Guamá, à época, era uma casa de madeira e tinha água embaixo. E no dia que eu passei no vestibular, tinha tanta gente lá que a casa desceu. Nossa. De tanta gente que tinha que acreditava em mim, porque sabia que eu estudava muito, que eu era muito jovem, enfim. Então, eu olhava para trás e o que eu entendia? Eu não queria aquilo para minha vida, a vida inteira. Então, eu não queria a condição que o meu pai, que a minha mãe tinha. Não porque eu tinha vergonha deles, muito pelo contrário, eles são meu motivo de maior orgulho. Sim. Mas porque era uma condição muito difícil, era uma condição muito complicada, era uma condição cheia de privações. E virou a minha chave muito cedo de que eu precisava estudar, que eu só tinha um caminho, eu tinha que estudar. A situação da família foi o real motivador? Foi o real motivador. Na verdade, meu real motivador foi não querer continuar naquela condição financeira daquele momento. Entendo. E aí eu dizia, eu não posso chegar aos 40 anos e contar migalhas para pagar conta no final do mês. Porque era exatamente isso, né? Te comprava uma coisa, tirava outra, enfim. Era desse jeito, porque era a condição que eles tinham para me dar. E aí eu comecei, eu trabalhei no serviço social, fiz sucesso também muito cedo, graças a Deus. Então, tipo, com 1 ano, eu tinha construído a casa da minha mãe, eu já tinha carro do ano, com 1 ano, porque eu trabalhava em 2, 3 prefeituras, já, como na área de serviço social. Mas, assim, não se compara com o que eu ganho hoje no direito, não, tá? Então, o direito, ele tem uma perspectiva bem maior. E aí eu comecei a trabalhar, tive que morar fora, era uma coisa que me incomodava, porque eu tinha uma vida financeira já razoável, mas eu morava fora de Belém, e isso me incomodava um pouco, né? Porque eu queria continuar estudando, eu queria continuar me especializando e morar no interior, apesar de ser uma vida que eu amo estar no interior, né? A vida de contato com a natureza, amo. Mas não me permitia que eu conseguisse realizar o restante dos meus sonhos, que era realmente estudar, que era realmente avançar na carreira, né? Na carreira ainda que eu tinha à época. E aí eu tomei a decisão de voltar para Belém. Quando eu voltei para Belém, eu também resolvi que eu precisava fazer outra coisa. E aí, como eu sempre tive um relacionamento muito lindo com meu pai, de muito amor, muito cuidado, muito, muito, muito amor, maravilhoso. Eu resolvi que eu ia realizar o sonho dele, né? E eu ia fazer direito, como ele queria. E aí depois me apaixonei, como eu já te contei, pelo direito mesmo, né? Então, e a partir daí o direito passou a me nortear. E o que eu penso? Por que deu tão certo o direito para mim? Porque eu nunca me preocupei com o dinheiro que eu ia ganhar com o direito. Não que não fosse importante, eu não sou hipócrita, tá? De dizer que o dinheiro não é importante na minha vida. Até porque o real motivador era a situação da família, e no qual fez você realmente correr para mudar toda aquela tua história, né, no caso. Exatamente. Mas, para mim, o importante naquele momento era que os clientes, que as pessoas que chegavam, confiassem em mim, soubessem que eu era a pessoa que resolvia a vida deles. Tanto que os síndicos que trabalham comigo, eles começam, quando eles me ligam, eles estão aflitos, aí eu digo sempre assim, respira, eu sou a solução da tua vida, diz o que está acontecendo. E aí eles caem na gargalhada e se acalmam, e aí eu começo a tratar da situação. Então, tudo que eu fiz para que eu pudesse, de fato, ser a solução da vida das pessoas que me procuravam. Porque ninguém procura um advogado porque está bem. Procura o advogado porque tem um problema e precisa resolver. Então, eu me condicionei a resolver o problema das pessoas e resolver de forma rápida, de forma efetiva. E o dinheiro foi uma consequência disso.
ter uma vida de ascensão financeira foi uma consequência do trabalho que eu realizei com muitos desafios, né? Porque ser advogada é um desafio. Estar na área jurídica é um desafio todo dia. Enfrentar uma série de situações é um desafio, como em qualquer profissão. E aí chegou um momento que o mercado disse, nós precisamos mais de ti. E aí, voltando lá na tua pergunta, eu entendi muito jovem que eu precisava gerir a minha vida se eu quisesse ter alguma coisa. E aí, depois de uns anos de escritório, eu aprendi pela dor por que eu precisava gerir. Porque eu já tinha sucesso profissional, eu já estava com a minha vida financeira estabilizada, eu já tinha estabilizado tudo o que eu precisava, mas eu estava infeliz. Qual foi a dor que fez você ter essa ativação, né? Esse processo? Dor física mesmo. Dor física. Eu não dormia. Eu vivia 24 horas muito estressada. Eu entrei na Unimed com a pressão 17/11. Nossa. Sem saber nem o que estava acontecendo. Eu não sabia. Eu cheguei na médica para fazer uma consulta dermatológica. Ela me olhou e falou, o que é isso no teu olho? Eu falei, não sei. Ela disse, te olha. Aí eu fui olhar, meu olho estava coberto de sangue. Ela disse, tu tem problema de pressão? Eu falei, não que eu saiba. Aí ela disse, vamos aferir a pressão? A pressão já estava alta. Ela disse, perdão, vai para casa, tu tens que ir na emergência. Eu fui buscar minha filha na escola, voltei. Quando eu voltei, eu cheguei 7 horas da noite em casa, 19 horas, e ainda estava achando que estava tudo bem, com a médica me dizendo, olha, pessoa, com a médica me dizendo que eu estava com a pressão alta. E eu fui, quando eu aferi em casa, que eu vi que estava muito alta, fui para a Unimed. Isso por volta de 20 horas. Eu saí da Unimed 2 da manhã, o médico teve que me dar calmante, tal, uma série de para poder regularizar a pressão. Fui fazer uma série de exames e entendi que estava tudo errado. Eu falei, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu tenho tudo. Aí comecei a me questionar o que era que estava acontecendo, por que eu estava... E aí eu entendi que eu estava presa nos processos de execução. Sério? Tipo, na época, quantos funcionários você tinha, geria? Na época, eu já tinha 12, 13 funcionários já, mais ou menos. E não é um número pequeno, né? Perto do que eu tenho hoje, sim. Claro. Mas iniciar também, para o início, 12 já é um número também bem... Mas não era bem no início, não. Já era, tipo... Eu já tinha uns 8 anos de carreira, mais ou menos, entendeu? Assim, e com 12 pessoas você já estava fazendo... Tipo, a execução você fazia passo a passo, mesmo com 12 pessoas no grupo. Sim, porque assim... Eu entendo que para você ser um bom líder, para você liderar, para você coordenar, para você gerir, você tem que saber. Uhum. Mas você não pode fazer isso. Você tem... a partir do momento que você passa a ser não só um advogado, mas gestor de um escritório, de uma empresa, seja lá o que for, você precisa entender que você está em outro momento, você está no estratégico, você precisa estar aqui. E pensante, né? Eu estava aqui no estratégico, mas presa na execução. Então, ou seja, eu achava que tudo só passava por mim, que dava certo. Só eu sabia fazer. Eu tinha que ler todas as petições que os advogados trabalhavam comigo. Tipo, eu tinha 3, 4 advogados, mas eu tinha que ler tudo. Não tem como. Não confiava muito no processo do time. Na verdade, ninguém, eu acho. Né? Assim, avaliando hoje, era tudo. Tudo tinha que passar por mim. E isso me desgastava absurdamente. E aí, quando eu entendi que eu estava doente, eu falei, não, peraí que está tudo errado. O que é que está errado? Né? E aí eu entendi que eu era centralizadora demais, que eu não dava conta de tudo e que eu precisava... E aí eu me deparei com uma situação pior. Eu não sabia gerir. Nossa. Porque a faculdade, ela te prepara simplesmente para você ser um advogado, para litigar, né? Eu já tinha entendido que litigar não era o meu caminho, porque não curto, demora muito, processos judiciais e tal. Eu trabalho com extrajudicial há muito tempo. Mas eu não entendi, eu não sabia gerir. Eu falei, e agora? Que eu não conheço nada de gestão. Eu só sei... E aí eu dizia muito para as pessoas, eu só sei ser advogada, eu não sei ser gestora.
Só que chegou um momento que isso me comprimiu, me adoeceu. E aí eu entendi que eu precisava, a partir daquele momento, não ser advogada. Eu entendi mais, que não adiantava ser advogada a melhor, a mais conceituada, a melhor. Nada disso adiantava se eu não passasse a gerir o meu escritório, ser gestora do meu escritório, estar realmente aqui. E essa ação de ser centralizadora acaba impedindo com que você também expanda o seu processo, né? Claro. E crescer seu time, não é isso? Você não consegue crescer. E aí eu comecei a fazer um monte de curso de gestão. Assim, cursos de valores de tickets altíssimos. Eu já podia pagar, né? Sim, sim. E aí eu comecei a investir na gestão. Você falaria aí agora quais cursos, né, com mentores você iniciou e qual foi o último, no caso? Qual seria o primeiro? Eu fiz o curso completo da Febracis. Sério? Sério. Uau. Todo. Não só o de coaching individual, mas como de coaching. Todo. Eu fiz a grade, eu fiz a Golden Belt da Febracis. Fiz toda a grade da Febracis. E foi uma virada de chave muito grande para mim. Porque naquele momento eu procurei a Febracis para me entender realmente, né? Para entender o que eu precisava. E aí eu acabei abrindo um caminho muito absurdo profissional. Inclusive, eu tripliquei meu patrimônio depois dos cursos de gestão. Olha que interessante. Trabalhando menos, porque efetivamente hoje eu estou aqui na estratégia, e ganhando muito mais. Né? Isso, quando você triplicou o seu patrimônio, isso durou um processo de quanto tempo? Pouco tempo. Mais de 5 meses? Uns 5, 6 meses. Tá. Logo depois que eu entendi o que era gestão, o que eu precisava fazer, porque é uma chave muito tênue. O bom líder é aquele que sabe fazer com que as pessoas façam, não aquele que executa processo. Porque aquele que executa processo, ele fica cansado. Ele não faz mais nada. Ele te contrata e executa o teu processo e briga contigo porque tu não fizeste o processo. E não é isso. A liderança perpassa por muito mais. Perpassa por eu te dar a orientação correta do que fazer, te dar todos os feedbacks do que tu vai fazer, do que avançou, do que não. Estabelecer procedimento, planejamento, meta. E, principalmente, fazer com que todas aquelas pessoas que trabalham com você te admirem. Porque o líder precisa de duas coisas principais. Quais são as características de um líder? Ele só é líder em 2 situações. Se as pessoas amarem ou se as pessoas admirarem. Aí tu consegues implantar a cultura da empresa nas pessoas. E aí, para onde você for, elas vão. Você precisa ter pessoas que você diga assim: olha, precisa todo mundo entrar nesse navio. Ele está com problema. Ele pode afundar. Quem vai comigo? Tem que vir pelo menos 99% do teu time. E sabe por que eles vêm? Por quê? Porque a admiração que eles têm e a forma como eles acreditam em ti é maior do que o medo do que pode acontecer, do que do navio afundar. E aí eles acreditam na tua ideia. Então, o líder, a liderança, ela precisa ter isso. E ela precisa trazer o time. E para isso você tem que plantar a cultura. Um colaborador só vai replicar a tua cultura se ele acreditar que ele faz parte dessa empresa, que ele é um corpo importante, que ele faz parte desse conjunto. E aí, diante de tudo, depois que eu geri, que o escritório se estabilizou, o mais engraçado é que depois de 6 meses, eu estabilizei o escritório de uma tal maneira que eu só ia lá de tarde, tipo 14 horas, quando tinha cliente. Porque isso quando hoje, eu estou falando cliente, era atender alguém cliente que queira uma consultoria jurídica, é isso? Porque assim, vários advogados precisam chegar em alguns níveis. E eu cheguei num nível da advocacia muito legal. Hoje eu escolho o meu cliente. Né? Hoje eu cobro consulta, se quiser falar comigo. Não fala comigo se eu não... Eu cobro petição e cobro taxa de recorrência. Para chegar aí tem que ter uma carreira muito sólida. Tem que estar solidificado no mercado, sim.
porque senão as pessoas não vão pagar. E tem muito advogado que não consegue avançar exatamente por causa disso. Então fala um pouco como é que é esse processo de escolha do cliente. Eu na minha área do audiovisual, hoje em dia eu escolho o cliente. Óbvio que é mais para a parte da segmentação, né? Então, áreas como medicina, advocacia, né? A área jurídica. Mas o processo do advogado em si, como é que ele faz essa escolha de cliente? É por segmentação também? Depende muito, tá? Eu hoje escolho o meu cliente baseado no que esse cliente vai me trazer de trabalho ou não. O que é que eu quero te dizer com isso? Tem um texto que roda muito na internet que ele tem o seguinte tema: é preciso demitir clientes. E para mim é um fato mais do que verdadeiro. Por quê? Porque às vezes você traz esse cliente, aceita esse cliente, por mais que ele te pague um ticket alto, o trabalho que esse cliente vai te dar é absurdo. Sim, sim. Então vai acabar não compensando. Não adianta tu cobrar de 10, 20, 30 mil, mas ele vai te demandar tanto trabalho, que tu poderias ter pego tipo 6 de 5, compensar e vai trabalhar muito menos. Então a avaliação do escritório é: onde é que eu tenho a possibilidade de ganhar mais trabalhando menos? Que é o sonho de qualquer empreendedor, de qualquer empresário de qualquer segmento, né? E é o objetivo do gestor: ter liberdade financeira aliada com liberdade geográfica. É engraçado você falar isso, porque, na verdade, sobre trabalhar mais, trabalhar menos e ganhar mais, é engraçado que muitos, no início assim, eu vou citar sempre a área do audiovisual, porque eu comecei como filmmaker, né? E iniciei muito novo. Então, eu entendi também que o mercado acaba, de qualquer segmento, muitos empresários acabam errando nessa parte de entender como ganhar mais trabalhando menos, né? E eles, no início, eles entendem, por não ter experiência, ou pode até ter experiência na área, mas não tem experiência na gestão, acaba tendo esse problema de cobrar, precificar o seu valor do serviço, né? Precificar o seu serviço, e acaba tendo esse problema de ter clientes que realmente o cara pode pagar 20 mil reais no projeto, mas ele acaba pedindo mais do que devia, e é uma pessoa complicada de se trabalhar, não tem um diálogo profissional, né, com respeito entre profissionais. Então, nessa visão que você fala, referente a esses problemas também, na área jurídica? Na verdade, em qualquer área, tá? Uhum. Porque a gestão é a possibilidade, como eu te falei anteriormente, de unir a liberdade financeira com a liberdade geográfica. Sim. Então, o bom gestor, ele vai gerir de qualquer lugar do mundo. E o processo, se tiver bem estabelecido, o procedimento sedimentado, a cultura da empresa implantada, ele vai gerir de qualquer lugar e a empresa vai funcionar e vai rodar com você estando perto ou longe dela. Certo. E eu não entendia isso lá atrás. A partir do momento que eu entendi isso, eu falei, opa, eu vou ter que reformular tudo isso. Mas eu realmente tive que passar por grandes qualificações de gestão, né? Eu comecei com a Febracis e o último curso que eu fiz em novembro, eu fui no acelerador com Marcos Marques. Novembro de quando? Desse ano? Novembro agora, de 2022. Novembro de 2022, eu passei 3 dias no acelerador empresarial com Marcos Marques. Era um sonho que eu tinha, que eu queria muito. É um grande player do mercado. Inclusive faz conteúdos incríveis, né, sobre gestão. Incríveis. O acelerador é incrível. Eu quero entrar no Giants. Eu ainda não entrei por questões pessoais, que é um curso mais extensivo que ele tem. É a minha próxima meta. E assim, ele dura muito tempo, mais ou menos 1 ano. É uma espécie de mentoria que eles fazem individual para as empresas. Então, foi o último curso de investimento que eu fiz de gestão. Foi lá. Para aprimorar a gestão que eu já tinha aqui, né? Então, hoje eu consigo gerir a minha empresa. As minhas empresas, eu não tenho só um escritório jurídico. Ah, sim, sei. As minhas empresas, de qualquer lugar onde eu estiver, tudo funciona, tudo roda, independente de eu estar dentro ou fora dela. É lógico que ela ainda tem alguns processos que eu preciso melhorar. E assim, não adianta ninguém se iludir, nenhum empreendedor, nenhum empresário achar
que tu vais arrumar para funcionar. Não existe isso. Vai funcionar e tu vais arrumar. Né? E qual é o segredo disso? Tá, Cíglia, mas qual é o segredo desse sucesso? O segredo é simples. Qual é a empresa que consegue se destacar no mercado? É a empresa que não erra? Não, gente, não existe. Ninguém é perfeito, não tem como. Você vai errar sempre. Mas a empresa que consegue se destacar é aquela que erra menos. É aquela que o procedimento está tão estabelecido que ela erra menos. Então, ela vai subir no mercado, não tem solução. E também aquela que funciona sem você estar lá, que você constrói novos líderes. Hoje, a minha missão é fazer, eu digo até para eles, tá? Isso aqui não é segredo. É transformar, não dentro do jurídico, o jurídico está muito bem estabelecido, mas da minha outra empresa, é transformar meus gerentes em líderes. Eu já disse isso para eles, que a minha missão de vida é essa. E é difícil, não é isso? É desafiador. Desafiador. Muito desafiador. Muito. Porque até quando se trata de gestão, fazer com que o colaborador entenda o que você está direcionando é um processo, até ele estar alinhado com o seu pensamento, um processo longo, né? E me conta um pouco, Cíglia, referente após esse curso também do acelerador, que foi o mais recente. Você me falou agora que você me falou e me mostrou, né, referente ao seu sucesso todo, que todos os cursos te trouxeram benefícios, né, na sua área, na tua atuação profissional. E me conta, após o curso do acelerador do Marcos, o que aconteceu em pouco tempo? Já teve diferença na tua gestão? Me conta um pouco, em partes, certo? Qual foi essa diferença que você aplicou, as técnicas ensinadas no curso? Olha, o acelerador para mim, na verdade, foi uma espécie de, como é que eu posso te dizer? Uma atualização, né? Mas uma atualização em alto padrão. Nada de padrão lá embaixo, não. O padrão lá é alto, realmente. O time do Marcos é muito bom, né? E o que eu consegui trazer especificamente? Eu consegui identificar os pontos que as minhas empresas ainda precisavam evoluir. Isso, para mim, é interessante. Eu comecei o curso 8 da manhã, 11 horas da manhã eu já sabia onde estava errado, onde eu tinha que mudar. Uau. O curso já estava pago. 4 horas depois de começar, eu já sabia. Eu falei, identifiquei, ponto. Porque às vezes você está naquele processo do dia a dia, você não consegue mais... Não consegue observar, né? As coisas que estão na sua frente, no caso, né? Exatamente. Então, 4 horas eu falei, achei a chave, é aqui. Então, uma das coisas que eu trouxe de lá, além da implantação das técnicas, sim, que são muitas técnicas de gestão e que eu já implantava, eu só fiz aprimorar, melhorar. Eu fiz uma análise de perfil comportamental, que eu já tinha trazido, que eu sou especialista em análise de perfil lá da Febracis, né, que eu fiz lá em 2019, 2020. E aí trouxe essa reformulação. O que eu quero te dizer quando eu fiz essa análise de perfil comportamental? Eu comecei a remanejar, realocar meus colaboradores em alguns locais estratégicos para que eu tivesse novos resultados. Então, eu identifiquei determinado colaborador em um lugar que ele estava aqui e trouxe ele para cá. Identifiquei, por exemplo, o que a minha empresa precisava agora, neste momento, que nível ela estava de gestão, porque a gente faz lá vários testes, inclusive de nível de gestão. Sim. Identifiquei onde ela estava no nível de gestão e o que eu precisava fazer para que isso mudasse. O que eu preciso fazer? Realocar, demitir. Eu não queria demitir. Por quê? Porque eu tenho um time bom. E porque o turnover vai lá em cima. Então, tu começas a pagar. Quando você vê, você está descapitalizado de tanta gente que vai embora. E eu preciso desse capital intelectual de quem já está comigo há muito tempo. Eu tenho funcionários de 8, 9, 10, 11, 12 anos. Né? Nessa empresa específica que eu sou proprietária há 3 anos, eles já vinham comigo em outro processo e entraram nessa nova empresa. Então, eles não têm só 3 anos comigo. Eles têm muitos anos do meu lado. Então, eu fui fazendo o remanejamento desse time para obter um melhor resultado.
E eu estou surpreendida com o resultado, para falar a verdade. Eles estão conseguindo me surpreender. Eu sabia que era aquilo ali, mas eu ainda não sabia como aquilo ia se comportar. Né? Porque eles estavam... Então, estava sendo um risco, né? Mudando as peças do xadrez de lugar. Exatamente. Mas se eu não mudasse essa peça do xadrez, eu não ia continuar evoluindo. E para mim, hoje, honestamente, e sem nenhuma vaidade, não faz sentido ser CEO de uma empresa se essa empresa não tem possibilidade nenhuma de crescimento. Eu estou fazendo o quê nela? Sim, sim. Então, quando eu fui buscar lá o acelerador, eu queria triplicar, quadriplicar o rendimento da empresa, poder pagar muito melhor os meus colaboradores, poder investir na qualificação profissional deles. E o que eu precisava? Eu precisava mexer, eu tinha que fazer algo dentro do que eu tinha identificado para que a empresa pudesse avançar da forma como eu quero que ela avance. Certo. E aí tem dado certo. Nós estamos fazendo as avaliações e tem dado muito certo. Porque nesses 3 anos dessa nova empresa, eu passei 3 anos tentando montar um time. E aí, início desse ano, eu compreendi que eu tinha o time que eu precisava. Tecnicamente falando, comportamentalmente falando. Porque, entende, você pode ter o melhor profissional do mundo. Se ele não tem um comportamento ético adequado como você precisa, ele não é bom para a tua empresa. Sim, sim. Você treina habilidades, mas você não muda comportamento. Uau, que frase, hein? Não, você não muda comportamento. Então, como você não muda comportamento, você tem que entender quem é que joga no teu time. E quem joga no teu time, você vai treinar a habilidade. Isso não significa que esse profissional não vai errar. Mas certamente ele vai errar menos, porque ele tem compromisso contigo. Ele tem ética. Ele entendeu a importância da cultura dessa empresa. Qual o momento de identificar que aquele colaborador, o que fazer, né? Quando você identifica que aquele colaborador não está alinhado com a gestão do líder? Se for comportamental, disponibiliza ele para o mercado de trabalho urgente. Manda embora. Tchau. Não tem, porque é caráter. Entendeu? Se tu tens um funcionário que é mau caráter, que está plantando a discórdia dentro da tua empresa, que é a laranja podre lá, que não ajuda a empresa a crescer, disponibiliza ele para o mercado de trabalho urgente. Manda embora, não pensa. Se o problema desse funcionário, desse colaborador, não for comportamental, ele é o cara ético, ele dá o sangue pela empresa, ele te ajuda, ele entendeu a cultura da empresa. Se esse é o caso e ele precisa de técnica, esse você vai colocar bem aqui, ó, no colo, embaixo do braço, vai treinar. Treinar incansavelmente. Isso é a importância, né, de implantar conhecimento na empresa. Muitos empresários veem como um custo. Né? E quando você aplica conhecimento para o time, o seu processo de expansão é mais rápido. Eu tenho um prazer de compartilhar conhecimento, tá? Sério? Muito sério. Não dá pra... Eu falei sério, mas foi no automático. Dá pra até muito ver sério. Isso no teu Instagram, Muito o próprio sério. Instagram, né? Você compartilha bastante conhecimento através do Instagram e também imagino que deva ter vários directs perguntando como é o processo, o início da advocacia, como é que você faz a liderança e você passa essa mentoria também por lá? Passo. O engraçado é que não é só advogado, tá? Não? Não. Eu tenho desde o profissional liberal lá no meu direct, da pessoa que... Tem muita gente que diz, Cíglia, quebrei, fali. O que eu faço da minha vida? Aí eu pergunto lá no direct, né? Eu sempre respondo todo mundo. E aí eu pergunto, tá, mas onde tu trabalhavas? O que tu sabe fazer? Tu quer ficar nesse ramo? Eu faço algumas perguntas. E aí vou orientando, porque o que isso vai me custar? Eu lá atrás já precisei de ajuda e não tive ninguém para me dar a mão, fiz tudo só. Deus, né? Claro, em primeiro lugar. Eu fiz tudo sozinha. Por que eu não posso ajudar uma pessoa que está começando? Então, se ela for lá no meu direct, eu falo sim.
É isso, é isso, é isso. Isso é importante, né? Que você acaba percebendo, tendo um pouco de empatia com o outro, né? O próximo. Porque tem muita gente que tem sucesso e não dá atenção alguma, até mesmo para os seus próprios seguidores, né? Pessoas que se conectam com você, com sua personalidade, com o seu lifestyle, e você acaba disponibilizando um tempo da sua vida para responder cada um e também dar uma certa mentoria, né? Mas fora a mentoria gratuita, você também tem uma mentoria. Falando de mentoria, você também tem uma mentoria paga? Como é que anda esse teu processo de mentoria, né? Porque você faz gestão de carreiras. Sim. Me explica um pouco sobre esse teu lado mais profissional, até mesmo porque você tem um e-book, né? Isso vende um e-book no seu Instagram. Me conta um pouco sobre essa venda, né, de conhecimento através da rede social. Na verdade, tem algum tempo que eu já trabalho com infoprodutos. Certo. Né? Assim, tem mais ou menos uns 8 meses que eu estou mais dedicada ao digital. Eu entendi que os velhos processos estabelecidos na ordem jurídica não funcionam mais. O mundo mudou. A internet está aí e eu vi um oceano azul de oportunidades dentro da internet. E também fazer o que eu gosto. Eu poderia compartilhar conhecimento, transformar a vida das pessoas numa escala muito maior. Não somente isso, mas também ganhar com isso. Sim, né? De uma forma inteligente, né? Total. E também monetizar com isso. Isso. Perfeito. Então, o que acontece? Fiz um e-book que trata exatamente dos procedimentos extrajudiciais. Esses procedimentos, eles norteiam o advogado no início de carreira para que como é que ele pode começar, por onde ele pode começar e de que forma ele pode começar e já trabalhar sem depender das longas esperas judiciais. Porque se o advogado, seja ele novo, seja ele mais antigo na profissão, se ele depender de processos judiciais, gente, ele vai passar fome. Porque é muito... A justiça é morosa, não tem profissionais em quantitativo para o número de processos. Enfim, tem um trâmite, tem um devido processo legal que depende de ordem, de peticionamento. Enfim, você não vai conseguir. Então, lá eu mostro passo a passo no meu e-book de como é que eu construí essa carreira no extrajudicial e como é que eu faço honorários todos os dias. O nome é Honorários Todos os Dias, né? Bacana. Como é que eu faço isso? Então, esse e-book está lá. Então, para você, advogado, que quer mudar a sua carreira, né, ou passar para o próximo nível, você tem aí disponibilizado o e-book da Siglia, né? E é só ir lá no teu @siglia.azevedo, não é isso? Exatamente. E lá na biografia, tem um link. Instagram. Na bio tem um link onde você tem seus acessos de rede social como YouTube... Twitter, Instagram. Tem YouTube, Instagram, tem lá direto lá para comprar mentoria ou para comprar o e-book. O próprio site, como é que é? Exatamente, já fica direto. Fica um link lá e você entra. TikTok. TikTok também, inclusive os números do TikTok, hein, Siglia? Estão tops. Estão tops, parabéns, aí sim. Mas eu confesso que eu ainda não sei trabalhar muito bem com o TikTok, eu tô aprendendo. Não sabe, já tá com esses números, 70 mil visualizações já? Tem vídeos com 67 mil, 68 mil, 40 mil, olha 20 aí, mil. Top. E quando que isso, e falar um pouco sobre o TikTok, quando isso veio virar essas visualizações? Quando foi que você iniciou? Tem pouco tempo. Eu acredito... que deve ter 1 mês e meio, 2 meses, mais ou menos. É tão pouco tempo assim? E já com esses números? É muito engraçado que eu tinha 256 seguidores só no TikTok. Hoje tem 7 mil e pouco, né? E com 1 mês já tá com 7 mil, como mais assim? Mais ou menos uns 45 dias. Não só 7 mil seguidores, mas como as views, né, as visualizações, elas estão altas. Eu até acredito que não estão melhores, porque, como eu te falei, eu tenho um pouquinho de dificuldade ainda. Eu não consigo, eu trabalho muito melhor com o Instagram, porque já tem um pouquinho mais de tempo, do que com o TikTok. É algo novo, né? É algo novo para mim, eu ainda estou aprendendo. E estou estudando, tá? O TikTok, porque é assim que funciona. A gente precisa entender do que a gente está fazendo. E o Instagram tem mais tempo.
E eu tenho mais ou menos... E aí eu acabo não conseguindo postar no TikTok com a frequência que eu posto no Instagram, porque tem muita coisa que eu não sei fazer ainda, né? Mas, sem dúvida, a entrega do TikTok é muito melhor. E para o profissional que ainda não está no TikTok, o que é que se fala? Tem que ir urgente, abre a conta agora. Não tem, gente, assim, ó. Qualquer profissional hoje, se ele não entender que o mundo é digital, ele está fora desse processo. Ele não vai conseguir fechar contrato. Ele não vai conseguir. E sabe o que é engraçado? Okay. Eu recebo muito direct me perguntando se eu dou aula de Instagram. Sério? Olha aí. Se eu dou aula de Instagram, se eu dou aula de TikTok, se eu dou aula de como me posicionar. Gente, não. Mas eu vou pensar nisso. Já tem um mercado reprimido aí, né? Já e aí? Tem um mercado reprimido. Vai demorar muito, vai passar próximo ano. Como é que é esse projeto de redes sociais? Mentoria para rede social? Na verdade... eu estou preparando um projeto novo que deve rodar mais ou menos em 60 dias. Eu nem vou dizer ainda. Né? Olha, não, eu não vou dar spoiler. Tem que acompanhar, né? Eu não vou dar spoiler, mas teremos lançamentos. Uau, olha aí, então já fica de olho no Instagram da Siglia Azevedo. No TikTok. No TikTok, claro. No YouTube. Quem não segue, vai lá, se inscreve no canal. Tá cheio de gente boa lá. Clique em gostei, comenta bastante. Comenta agora, você aí que tá assistindo até agora esse podcast incrível. Comenta aí qual a parte... Nós falamos de gestão, falamos sobre início de carreira, falamos também das redes sociais. Então, comenta aí qual foi a parte que você mais se identificou. Se foi na parte do início, né, nas dificuldades, nos momentos de solidão, no momento onde você estava tendo que abdicar de festas, muito nova, muito jovem. Comenta se você aí se identificou mais nesse início e comenta também se você se identificou como gestão, qual o momento de dificuldade na sua gestão que você está passando. A Siglia, no caso, vai estar respondendo todos vocês aí nos comentários do YouTube. E comenta também aí, você já está no TikTok? Você já tem sua plataforma no TikTok? Engraçado que muitos profissionais usam apenas por entretenimento e diversão, né? E você faz dinheiro com essas redes sociais. Sim, né? todas. De forma inteligente. Com todas. Pô, incrível, incrível. Com todas. Assim, eu penso que hoje o jovem, ele tem uma possibilidade que não era nossa, tá? Ele tem um oceano azul que é a internet e que assim, hoje você vê menino de 15 anos faturando milhões. Porque ele já entendeu. Isso é verdade, tá cheio. E a minha filha tem uma conta que ela tem 300 mil visualizações. Uau! No TikTok? No TikTok. Outra de 73 mil, ela precisa de orientação, né? De como vai fazer, mas ela já entendeu o que precisa. É a parte de... Assim, essas crianças estão todas no digital, né? Incrível. Exato. Só a criança sai do hospital já pedindo Wi-Fi. É tão engraçado que ela fala assim pra mim: mãe, você tem que entender, você tem que postar 20 vídeos por dia. Aí eu penso, eu vou fazer o quê? Mais nada, só postar. Mas ela tem razão. Se ela conseguiu esse número expressivo, é porque ela posta, quando ela tá de bobeira lá, ela posta 20 vídeos fazendo joguinho de computador. Mal sabe ela que ela tá trabalhando, né? Se divertindo. Mal sabe não, ela sabe. Tá? Sabe? E ela ainda diz que esse dinheiro é para ir para conta dela, que ela tem conta e cartão. Olha aí, top. Ela já tem uma orientação financeira, ela sabe. Essa parte de gestão financeira, tu já tá ensinando a tua filha muito desde pequena. Muito. Eu levo ela no escritório, eu faço com que ela entenda como é que funciona. Ela quer sempre participar de reunião com os colaboradores. Ela diz um monte de coisa muito engraçado como criança, mas ela vai lá, ela se posiciona lá na reunião com os funcionários. Então, quando eu faço isso. Esse teu papel de mãe é importante, né? Porque tem muitos pais que não levam a sério os filhos ao ponto de ensinar o que realmente movimenta o mundo, né? Sim, que é sobre gestão financeira. Lógico. Muitas, porque no início você falou da situação da sua família, você teve um insight muito novo, né? Muito. Mas nem sempre crianças vão saber realmente que pode ser uma réplica do pai, né? E você já tá mostrando o processo de trabalho, assim, de uma forma bem educacional, né? Pelo que eu entendo. Ela tem um cartão.
Eu dei um cartão para ela de crédito, em que eu dou uma mesada. E aí eu oriento ela que esse cartão ela vai usar X. E ela sabe, ela tem um discurso. Pode perguntar para ela. Quanto é a sua mesada? R$200. Quanto você pode gastar? 100. E o restante você vai fazer o quê? A resposta dela é imediata. Guardar para ficar rica. Ela sabe. Incrível. Ela não vai guardar para os momentos que ela precisar, porque se você tem esse pensamento, você vai precisar e vai gastar. Então, eu já faço o pensamento positivo nela, exatamente a lei da atração, para que ela entenda. E ela diz, ela não vai ficar milionária, ela diz que ela vai ser trilionária. Oh, glória a isso. Então, eu faço, e isso faz com que ela também não queira gastar. Sim. Ela chega comigo e diz, mãe, eu quero esse jogo do Roblox. Quanto custa? Ela não entende o que é dólar ainda, o que é real, enfim. Aí ela diz, olha, R$40, está dentro do meu orçamento, ela diz. Eu falei, não são R$40, são $40. Quanto isso vai dar? Eu falei, bem, o dólar hoje está 5,15, vai dar mais ou menos 200 e poucos já. Estou fora, não quero, vai gastar todo o meu dinheiro. Então, ela já sabe que ela não pode gastar todo o dinheiro dela, que ela tem que guardar, que ela tem que pensar em guardar. E isso vem mesmo, eu faço uma educação financeira que eu penso que tinha que ter nas escolas. Nas escolas, né? Eu ia comentar com isso, isso com você. O que eu nunca vi, óbvio, na escola ensina matemática, ensina lá aquelas coisas todas, mas o mais necessário não ensina, que é a educação financeira, né? Essa conscientização desde novo, né? Então, por que tu já passou para tua cabeça perguntar o porquê que não ensinam isso? Já que você já é tão estudada, né? Inclusive tem a parte de gestão, tem a advocacia, mas assim, tu já parou para pensar o porquê que não ensinam essa educação? Olha, eu acredito que é uma questão estrutural mesmo da grade, né? Por quê? Você percebe que algumas coisas precisam estar na grade do fundamental e não estão. Precisam efetivamente estar. E no próprio curso de direito, né? O advogado sai, inclusive amanhã eu estou gravando também de novo, vou estar gravando já com o pessoal do jurídico, sim. Com proprietários de faculdade, com coordenadores do curso de direito. O público pode estar esperando grandes coisas, né, aqui no seu canal. Muita discussão jurídica de verdade, né? Muita discussão e com uma linguagem simples, como é a proposta do canal, mais direta para que as pessoas entendam. E com profissionais de relevância. Total relevância aqui no nosso mundo jurídico, né? No estado do Pará, quero dizer. Bacana. Então, assim, o curso de Direito, ele precisa ser atualizado. A grade do direito precisa ser atualizada. Nós precisamos ensinar para o aluno que vai sair do curso de Direito da graduação que ele tem que ser empreendedor, que não basta ele ser advogado focado no litígio, que o litígio nem funciona mais, que as técnicas extrajudiciais vão garantir com que ele tenha um futuro financeiro, que é isso que se busca quando se faz uma graduação. Ninguém faz uma graduação porque eu quero ter um nível superior. A pessoa faz graduação porque ela quer melhorar de vida. E se ela quer melhorar de vida, a gente precisa preparar esse estudante. Como é que eu vou preparar? Como é que ele vai sair eu vou sair um bacharel de direito para litigar. E aí? Como é que ele vai aprender a ser empreendedor? Porque eu gastei fortunas para ser gestora. E não me arrependo, tá? E não estou reclamando. Teve retorno, você acabou de falar isso, e né? não estou reclamando. É porque eu compreendi que eu precisava investir em mim, no que eu queria, que eu gostava, tá? Mas se a faculdade desse um primeiro preparo, quantos empreendedores nós temos fantásticos, mas que não sabem os processos de execução. Aprendem por experiência, mas não por ensino. Na marra e na porrada. Com certeza. O que não significa dizer que quando tu és um bom gestor, que tu não vais apanhar, tá? Não. Eu assisti esses dias Steve Jobs. Incrível. Uau. Incrível. E aí eu não tinha assistido o filme ainda. Me identifiquei demais com ele. Nossa, ele assim, um filme maravilhoso. E chega um momento que ele é o cara que dá todas as soluções e que o grupo tira ele da empresa. Porque achava que ele era uma pessoa que poderia prejudicar a empresa. E aí ele sai naquele momento arrasado, porque ele era a cabeça pensante, ele era o cara que fazia tudo, que fez a empresa chegar onde chegou. E ele sai por quê?
Porque ele contrata um cara para ser CEO da empresa. Ele quer o cara, ele vai buscar o cara. E o cara atrai ele. E aí ele sai da empresa dele. Até que entendem que não vai funcionar com o cara vai embora e ele retorna. E retorna por cima e consegue fazer a Apple o que a Apple é. E engraçado que ele fez isso mostrando, deixando com que o barco, meio que o barco explodisse, né? Porque ele não tinha solução. Vendo as quedas, depois que ele colocou o CEO lá, o CEO foi administrando e o time de liderança viu que as ações da Apple estavam em queda direto, e depois de um longo tempo os próprios líderes chamaram ele de volta para casa, né? E me conta um pouco sobre esse lado de traição. É muito difícil, né? Quando estamos empreendendo ali, vemos que as pessoas não conseguem se conectar com nossa liderança, né? E também, às vezes, tem tensões ocultas, né? Me conta um pouco sobre experiências. Você já teve experiências do tipo? Como você identificou? Me conta um pouco sobre essas experiências negativas, né? Claro. Inúmeras, assim. Qualquer empresário ou empreendedor que escutar o que eu vou falar agora vai se identificar muito. Porque ser empresário é levar porrada dia sim, dia não. É receber traição da pessoa que você deu a mão, que você ajudou. Eu não estou falando de falar mal de ti, não. Porque falar mal de ti agora parece que virou normal. Todo mundo fala e... Na própria internet direto, né? Eu vou fazer uma vírgula. Eu não sangro no meio de tubarões. Eu não sangro em meio de tubarões. É forte. Forte essa frase. Não sangro em meio de tubarões. Mas, enfim. Não, só entendeu essa frase, de fato, quem realmente leva o empreendedorismo na seriedade. Exatamente. Só entendeu empresário aí. Só entendeu empresário forte essa frase. Eu não sangro em meio de tubarões, não. Porque o caminho é só um, né? Não sobra nada para ti. Então, eu já tive funcionários que levaram clientes da empresa. Eu já tive funcionários que desviaram dinheiro. Eu já tive funcionários que estavam em uma situação financeira muito difícil, que eu ajudava e que me traiu. E que assinou documentos em nosso nome, em meu nome. Nossa. Sem eu saber. E nós tivemos que resolver isso em litígios. Eu já tive funcionário que eu ajudei a vida inteira. E quando você pensa, tá lá. É o primeiro a te meter a faca. Enfim, essa é a vida do empresário. E qual é a diferença disso? Sabe, Alessandro? Tudo na minha percepção e na minha vida é a forma como eu vou lidar com tudo isso, entendeu? Doeu. Claro que doeu. E vai doer. Porque a gente não tem muito como evitar isso. Como é que tu vais evitar isso? Com uma boa seleção. Mas um ou outro vai acabar passando. Tu vai ter que identificar mais rápido, tá? Como foi que eu identifiquei isso como líder? Eu sou uma líder muito presente. Apesar de não estar todos os dias na empresa, que eu não tenho como, que eu tenho uma série de atividades. Eu sou uma líder muito presente. Eu falo com os colaboradores. Eu faço reunião online, eu vou na empresa, faço reunião, eu dou treinamento, eu adoro dar treinamento para os meus colaboradores. Eu tenho prazer de compartilhar conhecimento e de ensinar, para que se um dia ele não esteja na minha empresa, mas que ele vai dizer, eu aprendi com ela, ela mudou. E detalhe, eu faço o meu colaborador raciocinar, eu nunca entrego para ele. Assim, vamos pensar no problema, qual é? Problema a curto, médio e longo prazo. Tira o colaborador da zona de conforto, né? O tempo inteiro. Pequeno, médio, longo prazo. Pequeno prazo, tu vais fazer o quê? Vai apagar o incêndio. Médio prazo, resolver o problema em definitivo. Longo prazo, fazer com que não aconteça com os outros, aconteceu com esse. Meu colaborador tem que fazer esse ciclo. Ele precisa fazer o ciclo da execução.
Então, eu sempre sou muito próxima. Eu sou uma líder próxima. Eu sou uma líder que ele sabe que se ele precisar, eu vou ouvir. Se ele precisar, ele pode contar comigo. E como eu sou muito próxima, eu acabo identificando esses... Eu sou muito também observadora. Quem trabalha comigo, quem convive comigo, sabe que eu sou muita coisa, mas não se engane, não pense que eu não estou vendo tudo. Né? Eu estou sempre antenada no comportamento, nas ações, nos que as pessoas me falam. E aí tu tem todo o estilo. Tem pessoas que chegam contigo e vão te contar uma história, vão falar do outro. Então, minha cabeça é muito clara. Quando Pedro fala de João, sei muito mais de Pedro do que João. Então, eu já começo a pensar, opa, ele conta conversas para prejudicar o outro? É comportamental? Ou ele conta porque ele gosta de falar? É um desvio que a gente pode corrigir? E aí eu vou mapeando, quieta, né? Se eu identificar que é uma situação que eu posso ajustar e que ele vai ser um bom funcionário, eu vou dar o feedback para ele de forma respeitosa, educada, tranquila. E a partir daí nós vamos trabalhar. Eu sou muito exigente, tá? Não sou boazinha, não. E nem sou fácil, porque não tem como ser. Porque eu tenho uma responsabilidade de muitas pessoas, né? Sobre mim. Uhum. Porque não se trata de um colaborador. Se trata de quantas pessoas aquele salário ali vai impactar. A família que ele ajuda, o filho que ele sustenta, enfim. Entendeu? Então, eu sempre busco, identifiquei. Esse aqui não serve, vamos embora. E, mesmo disponibilizando para o mercado de trabalho, eu acho que a gente tem que disponibilizar de forma respeitosa. Você não precisa, sabe? Bater boca, né? Como Não, você pode dizer para ele, ó, nesse momento, eu não consigo te manter no meu time, porque eu preciso de mais do que você está me oferecendo. Mas se aparecer uma nova chance, eu consigo te ajudar. Se não for um desvio de caráter, de conduta, de ética, eu geralmente chamo de volta para algum outro lugar que, de repente, não é ali onde ele estava. Mas se for realmente um desvio, eu quero bem longe de mim. Eu não desejo mal, pelo contrário, eu oro todo dia para que eu perdoo fulano. Eu perdoo todos os dias na minha oração. E aí, mas eu deixo ele viver a vida dele. Não quero saber o que ele está fazendo da vida dele, não me interessa. Entendeu? E às vezes, quando eles estão falando mal de mim, eu não ligo. Porque eu me conheço, eu conheço a minha essência. E para mim, a importância maior é que eu sei que Deus conhece o meu coração. Incrível. Então, se Deus conhece o meu coração, não preciso provar nada para ninguém. Eu já passei do tempo de que eu precisava provar para os outros que eu era melhor, que não era verdade, que era isso, que era aquilo. Eu já transcendi isso. Isso é uma questão de maturidade, né? Sim. E assim, tem gente que, 60 anos, 80 e não é maduro. E tem gente que, 25 anos, 20 já tá maduro ali o suficiente. Até menos, né, às vezes. É porque a gente não entende o que vale a pena e o que não vale. Entende? Então, assim, se aquela pessoa cumpriu um período comigo e não deu certo, tá tudo bem. A vida é essa. Ele vai seguir a vida dele, eu vou seguir a minha vida e tá todo mundo em paz. E eu não tenho por que estar dizendo isso, dizendo aquilo. Não, entendeu? E se ele fala, esse preço não sou eu que vou pagar, entendeu? Ele se acerte lá com Deus, o que ele está fazendo, qual é a conduta dele, porque não é a minha. Eu percebi aqui na nossa conversa que você, eu não diria religiosa, mas você tem uma fé... Eu sou cristã. Cristã, né? É incrível, né? É até interessante você falar isso, porque você já tem uma... De religião, quando você fala de religião, você é cristã, né? Acredita em Deus, né? Em Jesus, veio na Terra para salvar, enfim... mas me conta um pouco aí, porque eu acredito o seguinte, quando nós crescemos como empresários, empreendedores, muitas vezes pessoas acabam tendo inveja e acabam perseguindo. Me conta, isso acontece também com você? Perseguição, pessoas falando mentiras sobre essa pessoa. Acontece isso porque comigo acontece direto, né? Então...
E a gente até se pergunta, tipo, pô, será mesmo que eu tô... É só comigo? É só comigo essa perseguição? Será mesmo que eu sou o que falam? Porque, assim, uma certa vez eu conversei com um amigo e ele me falou assim, inclusive ele era líder, e ele falou assim, não com essas palavras, mas eu vou dar um caminhar aqui. Ele falou que para validar o que de fato falam da gente, né, pessoal da gente... Você tem que dar poder a ela. Não somente dar poder, mas você também precisa validar com outras pessoas próximas. Se pessoas próximas a você não falam que de fato a pessoa está falando, aí tem um problema. É uma mentira, uma inveja, né? E desde então eu tava muito preocupado com... Teve uma época que eu tava muito preocupado com isso. E ele, tipo... Ale, né? Ele, mais próximos me chamam de Ale. Ale, é o seguinte. Você não se preocupa com o que falam. Na real, até se preocupe. Mas se isso não é validado pelas pessoas que conhecem a sua essência, né? As pessoas próximas a você... Aí você percebe que não é um problema seu. É um problema da pessoa em si que está ali julgando, que está lhe perseguindo, está difamando em locais, enfim. E com você, eu agradeci a ele, né? Mas a pergunta agora é para você. Isso acontece contigo? Porque eu acredito que o sucesso traz realmente essa reação, né? De pessoas que, enfim, pode ser estadual, pode ser de fora, do Instagram, pode, enfim... Isso acontece também contigo? O dia tem 25 horas, porque se tivesse era 24, 5 horas. Entendeu? Todo dia tem alguém falando mal, todo dia tem alguém inventando uma mentira, todo dia tem alguém inventando uma história, todo dia tem alguém criando histórias que não existem. É surreal, tá? Mais ou menos final do ano passado, eles começaram a dizer, eu não sei, eu sei quem, mas vale a pena, para você ter uma ideia. Eles foram em vários condomínios que a gente trabalha para dizer que era para eles saírem da empresa porque eu ia embora do Brasil. Eu estava indo embora do Brasil, eu ia largar tudo, abandonar tudo. Do nada. Do nada. Do nada. É que nem famoso, né? O Whindersson Nunes fala que... as páginas de fofoca... falam mais da vida dele quando ele descobre que a página fofoca falou e ele disse, como assim? Eu tô fazendo isso, eu não sabia. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu tava de mala para fora do Brasil, eu tava mudando, mas eu não me deram essa passagem, tá? Ninguém comprou, ninguém me deu, não sabia. E aí, alguns síndicos mais próximos começaram a falar comigo. Siglia, mas não existe isso, ela não me falou nada, eu vou ligar para ela. Eles estavam indo apresentar a empresa deles e dizer isso. Nossa. Aí o síndico um dia me ligou e falou, Siglia, eu já entendi que é tudo problema de inveja com a tua vida. Por que esse pessoal não te deixa em paz? Eu falei, ore por eles. Validando o que o meu amigo falou e eu acabei de falar, né? As pessoas próximas a você que conhecem a sua conduta, né? Ore por eles, porque é a única coisa que tu podes fazer. Entendeu? O ódio é deles, a história é deles. É porque assim, para mim é muito... Aí eu vou chegar lá em ser cristã, tá? Uhum. Eu acredito muito, muito em Deus. Eu acredito muito no que Deus faz na nossa vida. E eu também acredito que o preço que tu vais pagar não é comigo, entendeu? Uhum. Vai chegar lá na frente e vão fazer contigo pior do que tu está fazendo comigo. E vai chegar lá uma hora que a pessoa vai dizer, nossa, não é nada verdade do que falaram dela. E eu não me importo, tá? Quando eu era mais jovem, que eu... estava fazendo uma carreira profissional e tal, eu tinha um pouquinho de preocupação com o que as pessoas falavam. Hoje, sinceramente, a maturidade chegou num nível que não me importa mais. Eu não preciso, desculpa, provar nada para ninguém. Entendeu? Nada, absolutamente nada. Eu sei quem eu sou, as pessoas que estão próximas de mim também me conhecem, sabem que não é nada daquilo. E eu não vou ficar perdendo o meu tempo, minha energia, fazendo fofoca ou criando problema com as pessoas, porque elas... Ei, quando a pessoa... Falei hoje cedo lá no podcast que eu estava cedo, o que eu digo sempre? As pessoas falam do que o coração está cheio. Se elas estão falando mal de mim, eu sei muito mais delas do que de mim, tu concorda? Sim, com certeza. E esse ódio não é meu, é delas. Então, elas que fiquem com Deus e fiquem bem. Pelo contrário, eu desejo que elas estejam um sucesso e me esqueçam.
que elas cheguem no nível que elas querem chegar. Porque também, falando de inveja, a inveja não se trata do que você tem, né? Para mim é muito claro. Se trata do que você é, né? Verdade. Exato. A inveja se trata do que você é. Porque às vezes você traz uma inveja, um sentimento ruim da pessoa que tem muito mais do que você tem. Sim. Mas ela não aceita o que tu és. Na verdade, não tem o que você é. Não. Não é o que você é, na verdade. Mas nós somos únicos. Nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Ele criou seres individuais. Nós somos únicos. Ninguém vai ser a Siglia, ninguém vai ser o Alessandro, ninguém vai ser o fulano. Cada um tem seu brilho, né? Cada um sabe a dor e a delícia de seu que é. Já tem uma música que diz isso. E é exatamente. Cada um é um ser individual. E se é um ser individual, por que eu vou ter inveja do que ele é se eu não sou aquilo? Eu posso ser melhor do que ela é, ou do que ela pensou em ser. Mas eu não vou ser igual àquela pessoa, entende? Então, a inveja não é sobre o que você tem, nunca foi. E a inveja não vem de longe, tá? Ela vem de perto, do lado. Isso é que é pior. Ela vem do teu ladinho, onde tu nem espera que exista. Eu já passei por situações, né, de pessoas que eu estava colocando até mesmo dentro de casa, né, pessoas que Sim. a gente acaba confiando e realmente a pessoa, depois de um tempo, você vê realmente quem é a pessoa, porque a máscara realmente ela não passa por muito tempo, ela não dura muito tempo. Uma hora ou outra a máscara cai. E a gente percebe até compartilhando até mesmo nossas conquistas, né? Nossas metas batidas e a pessoa, de repente, às vezes, o semblante chega, muda na hora, né? A gente conhece, né? Conhece. Quem fica feliz com o teu sucesso e quem não tá nem aí, quem fica arrasado. A gente conhece. Olha, o corpo fala. O corpo fala. Às vezes não é nem, às vezes assim, não é nem quando não é nem o semblante, mas também a reação de que quando você compartilha algo, aí o que a pessoa fala? Mas eu também tive essa experiência, tipo, conta de uma experiência até mesmo melhor ou de uma experiência diferente, como se fosse a gente que não tem um certo, não se preocupa, na verdade, com a vida do outro, não tem problema com isso. Aí a gente fala assim, eu passei, por exemplo, fui pra Disney. Aí ela, não, eu viajei Paris todinho, depois eu fui pra tal lugar e tive tal coisa. A pessoa já fala algo pra se sobrepor. Parecer maior. Parecer maior. Então, tipo, são essas reações. Às vezes quando não é o olhar, não é o semblante, mas também é uma fala pra passar por cima, né? Engraçado essas coisas. É muito... É o ser humano, né? É o ser humano. Com as suas lutas, com as suas angústias, com as suas tristezas, com as suas dores, enfim, é o ser humano. E Siglia, me conta um pouco, vamos sair um pouco desse lado pessoal de negatividade, vamos falar de coisa boa, né? Esse canal aqui está sendo um canal incrível, né? Onde você está compartilhando experiências de pessoas que inspiram e está sendo incrível você estar compartilhando a sua experiência agora, né? A experiência de vida, história de vida, e você valida que sua história é uma história realmente relevante, inspiradora, porque pessoas do seu direct chegam, né, nos comentários, né? Eu estava vendo nos comentários lá também, tem bastante pessoas parabenizando, dizendo o quanto você inspira essas pessoas. Como é que fica o teu coração sabendo que tem tantas pessoas ruins, mas tem milhares de pessoas boas que estão te acompanhando à distância? Porque você me comentou aí que o seu próprio Instagram, quando vê lá nos sites, tem até fora do país também, né? Tem. Como é que é esse acompanhamento internacional? Tem. É muito legal, né? Eu fiz uns 2 vídeos para a Argentina, para a Universidade Unilis. Eu recebo muita mensagem. Itália, França. Tem idiomas que eu consigo falar, tem coisas que eu não consigo, nem no tradutor lá. Hablo espanhol. Então, tem coisas que eu não consigo, né, atender, mas tem muito. E eu sempre atendo com muito acolhimento, com muito carinho, com muita empatia todas as pessoas que vão lá no meu direct. Ainda que não seja uma pessoa que esteja diretamente ligada
ao trabalho jurídico, mas eu atendo. Tem gente que vai lá, é muito interessante, vai me contar toda a sua história. Porque eu separei, eu fiquei com meus 2 filhos, agora eu resolvi fazer direito, eu resolvi fazer não sei o quê, eu tô falido, eu tô não sei o quê. Aparece, tranquei a faculdade. Tudo tem no meu direct. E assim, eu ajudo no que eu posso nesse primeiro momento e faço algumas ponderações, tentando auxiliar mesmo, porque eu entendo que o nosso papel é servir, é ajudar, é poder realmente ter uma missão na vida. Tu tem que ter uma missão na tua vida, né? Então, eu geralmente tento fazer o que eu posso e falar com aquelas pessoas e ajudar da melhor maneira. E teu coração, ao ler aquelas mensagens de pessoas lhe apoiando e pessoas que desvalidam a negatividade de pessoas que não são próximas a você, né? E é engraçado porque tem pessoas que não são próximas a você e lhe acusam, tem pessoas que não são próximas a você que lhe acusam, que difamam, mas tem pessoas gente também que nunca falou comigo na vida e me chama das piores coisas. Aí as pessoas chegam e me dizem: mas eu não sei nem quem é. Eu nunca tive um momento próximo a essa pessoa. E as pessoas que... Não, isso aí sempre ainda acontece. Tem mais. Tem gente que passa 24 horas falando mal de mim e fala comigo no telefone, tá? Nossa, pior ainda. Precisando de mim para alguma coisa. Sabes o que eu faço? Obrigada. Respondo com uma educação absurda. Porque eu entendo que o mal se paga com o bem. Obrigado. Eu entendo que o mal se paga com o bem. E eu respondo educadamente, diligentemente, de forma rápida e educada e prestativa. Sabendo o que ela está fazendo por trás de mim, tá? Respondo porque eu entendo que eu não vou pagar o mal com o mal, que não vai me levar para lugar nenhum. Eu pago o mal com o bem. É simples assim. Entendeu? Assim, é nossa essência, né? Quando nós somos assim, não tem forma diferente de levar a vida, né? E é engraçado quando a gente vê tanta gente mal que fala mal da gente, não nos conhece, tem também gente que nunca nos viu e nos divam, né? Nos idolatram, né? Porque, assim, seja seu lifestyle, seja a sua ética profissional, né? Seja a sua postura profissional na rede social, as pessoas acabam se identificando e pessoas boas acabam querendo chegar ao nosso nível, tendo a gente, né? Tendo nós ou tendo a gente? Nos tendo como referência, né? Então, e aí como é esse contraste quando você lê algo positivo que nos leva leva para um outro nível, né? Olha, caramba, eu sou muito grata a Deus, sabe? Por tudo que Ele fez na minha vida e por tudo que Ele faz, porque Ele nunca deixou de fazer. Então, assim, aquela menina negra, eu tinha tudo para dar errado. Negra, da periferia. Negra, é branca. Sou negra, não tem. Sou loura por causa do branco no cabelo, gente. Sou negra da periferia, sou preta, né? Preta da periferia, sem dinheiro, sem situação financeira. Tudo era muito difícil. Filha de cozinheiro. A minha mãe era doméstica, até um tempo depois foi professora de creche, se formou em pedagogia. E tinha tudo para dar errado, sabe? Tudo. E eu fiz da adversidade a minha força para chegar onde eu cheguei. Claro que eu não fiz isso só, porque sem Deus nada é possível. Eu entendo que nada, absolutamente nada, onde eu cheguei, o que eu construí, o que eu tenho, nada não foi da vontade de Deus. Porque os desejos do nosso coração são os desejos do coração de Deus. É isso que eu entendo. Porque Ele ama, né? Nos criou para ter vida em abundância. Então, eu tenho certeza que tudo que Ele preparou para mim, especificamente. Então, a gratidão leva à felicidade, né? Exatamente. Então, Deus vem construindo uma história na minha vida. Vem me permitindo e vem me dando muito, muito, muito. E tudo que eu mereço, tá?
Tudo, exatamente tudo. Eu até digo para ele às vezes, eu tô merecendo um pouquinho mais, hein? Dá uma folga aí, a gente tem um papo, eu digo isso para Deus. Mas a minha gratidão de chegar onde eu cheguei e ter tido uma vida... eu comecei a trabalhar como assistente social, eu fui para o interior e eu dormia num hotel, ninguém assim que passava barata, que passava o rato. E aí eu ligava para minha mãe e a minha mãe dizia, tá tudo bem aí, tá tudo ótimo, chorando, passava a noite chorando, de madrugada, mas no outro dia eu estava de manhã linda, como se nada tivesse acontecido e agradecendo a Deus que eu estava viva naquele momento e fazia comida de noite para comer no outro dia. Enfim, eu passei por muita coisa. Imagino. Né? Não só privação financeira, mas privação de todas as formas, de pessoas más, de pessoas boas. E aí, voltando para a tua pergunta, eu tinha que fazer essa introdução. Não, claro, fica à vontade. Eu sou muito grata, sabe? Porque eu entendo que, ao mesmo tempo que tem pessoas ruins me desvalidando, falando que nunca nem viram, reproduzindo discursos de ódio ao meu respeito, falando de uma pessoa que sequer eles tiveram a oportunidade de ver, de falar, de conhecer. Existe uma multidão de anjos comigo acampados, de anjos de verdade, tá? Que Deus colocou na minha vida, né? De pessoas que são meus amigos há muitos anos, de pessoas que trabalham comigo e que me protegem. Nossa, eu tenho um time que cuida de mim absurdamente, porque eles me protegem de verdade. Leais, de proteção. Eu estou doente, eles vão para tudo, me leva, volta. Então, eu tenho um time que está ali comigo, vivendo e trabalhando e fazendo com que a minha vida fique melhor também. Eu sou grata a eles todos os dias. Então, um time leal, né? São leais, né? São leais e são parceiros de verdade de vida e são grandes anjos protetores na minha vida, que cuidam, que me protegem, que sabem que estão ali comigo o tempo inteiro e que eu também faço isso por eles. A internet para mim é uma extensão disso. Ela realmente concretiza que eu posso chegar muito mais, muito além, sabe? E que eu estou aqui, estou inspirando uma pessoa lá na Europa, que eu estou inspirando uma pessoa lá na Argentina. Isso é incrível. Incrível. Que eu estou inspirando uma pessoa lá do Rio Grande do Sul. Esses dias uma seguidora me chamou lá do Rio Grande do Sul, muito aflita, e conversei com ela, falei muita coisa com ela, e no final ela disse, ai, que bom que eu conversei com você, eu vou fazer isso. Eu falei, vai me dando teu feedback aí, se eu puder te ajudar, eu estou aqui. E eu recebo muitas mensagens de que me admiram, que gostam, que bom que eu estou ali. Quando eu sumo assim dos stories, eles perguntam, está acontecendo alguma coisa? Está bem? Está tudo bem aí? Então, tu te sentes no aconchego de pessoas que tu sequer conhece. Sequer passaram na tua vida e tu não tem ideia. Então, eu agradeço muito a Deus, inclusive por isso. Você me falou que muito cedo teve esse sucesso profissional, né? Que você acaba se dedicando a fundo a tudo que você entra. Mas me fala qual a consequência de todo o sucesso. Tu conseguiu, como é que eu posso dizer, honrar os teus pais com a consequência do teu dinheiro, o que tu poderia compartilhar isso com a gente? O que tu fez com a consequência do dinheiro? Eu dei uma casa para meu pai, né? Mais ou menos um ano antes dele falecer. Ele morava numa casa de aluguel, porque ele era divorciado da minha mãe. E eu comprei uma casa e dei para ele. Era como se eu estivesse dando um brinquedo para uma criança que ela nunca tinha, assim, do tamanho da felicidade que ele ficou, né? Imagino. Patrimonialmente, estou falando, né? A casa da mamãe eu construí, grande parte, acho que 80%. Eu imagino assim, um cara que disse, meu filho, faça direito. Aí, de repente, o direito é do presente, né? Porque foi algo que deu certo, né? Por não, você, mas quando eu fiz direito, já tinha dado a casa para ele. Ah, é? Porque quando eu formei em direito, ele já tinha falecido, ele não presenciou isso. Ele presenciou só uma parte. Lamento. Mas incrível. Mas assim, meu TCC eu dediquei a ele, porque ele era o início de tudo, né? Pô, que bom. E tua mãe, tu falou que... Construí parte quase toda da casa dela.
E também paguei um curso na universidade e ela virou pedagoga, né? E aí se formou? Se formou e se aposentou com salário melhor, né? Em função disso. E assim, minha mãe está comigo o tempo todo porque ela é a única que restou dos dois. Eu sempre procuro estar com ela, amo demais. Meu pai era meu herói, né? Aquele heróizão que era meu parceiro, meu amigo. Era muito, mas foi muito cedo embora. Mas a minha mãe está aí, então eu acredito que agora eu concentrei todo esse amor dela junto nela. E quando eu posso, ela sempre está comigo, né? Ela sempre está aí, o que ela precisa, enfim. Ela não precisa muito de mim, não, né? Que ela é uma véia independente. Mas ela, quando ela precisa, assim, ela sempre está comigo. E o que eu puder dar de melhor para ela, eu vou dar, porque, afinal de contas, ela é a única coisa que eu tenho, né? Assim, de referência de pai e de mãe. As minhas avós, que eu também era muito próxima, morreram em 2021, 2022, todas com 92 anos, as duas. Então, meu avô muito mais cedo, que também era uma pessoa que eu tinha uma ligação muito forte. Mas você não pode ter nada na vida se você não honra pai e mãe, né? Nada. Absolutamente nada. Sim, sim. Absolutamente nada. E é muito engraçado que a gente sempre... Enfim, acho que é uma consequência, né? Tipo, os pais sempre cuidaram... dedicaram uma vida para nos formar, trazer no mundo, né? E nos formar uma pessoa de caráter, né? E com saúde. É o mínimo que nós podemos fazer. Mas tu tem que dar o que abunda, tá? Isso é uma das coisas da gestão. Tu Incrível. não pode tirar do que tu não tens. Tu tem que dar do que abunda, do que sobra. Então, qual é a nossa missão? Fazer sucesso e ter o recurso suficiente para nós e para eles. É isso. Uau. Entendeu? E me conta, assim, eu vou voltar porque eu sou assim, eu pego uma coisa que eu lembro lá atrás, no começo, e já jogo para cá. Referente eu percebi que tu gosta de estudar, né? Gosto. Tu é bem assim, quando se trata de estudo, tu tem uma paixão para ser uma gestora de sucesso, para ser um empresário de sucesso. Me conta aí, tu falou que fez universidade na Unilis, não é isso? Isso fica onde? Na Argentina. Na Argentina. Eu fiz o mestrado e o doutorado na Argentina. E me conta, sobre o mestrado e doutorado, tu teve algum convite para assim, ser mestre, ser professora, ensinar? Até porque tu gosta de ensinar, né? Tu dá atenção no direct sobre em pessoas que querem ingressar na carreira do empreendedorismo, se quebrar, enfim, qualquer área da vida, mas tu teve algum convite para ser palestrante, mentor, Eu não professora? curto a docência. Eu não curto a docência, tá? Uhum. Eu acho top, porque eu tenho algumas professoras. Esses dias eu falei com uma professora, não vou citar o nome dela porque eu não sei se posso, mas foi uma professora de Direito do Trabalho que eu sou muito fã, porque ela foi essencial na minha vida como professora, me acolheu, enfim, num momento muito difícil da minha formação. Eu entendo o papel fundamental do professor na vida da criança, do adolescente, do adulto, enfim. Mas eu não curto a docência, porque eu sou muito inquieta com tudo, vamos dizer assim. Eu gosto daquela coisa mais... Eu não gosto daquele compromisso de fazer roteiro de aula, passar prova, sabe? Eu não gosto. Por isso que como você já tem toda essa experiência, né, de carreira profissional, por isso que você dá mentoria, que é algo mais leve. Exatamente. O que eu faço? Eu gosto do curso. Eu vou elaborar aquele curso todo, eu vou fazer todo o material daquele curso, eu vou fazer tudo certinho, e aí vou dar aquele curso, terminou, eu vou me preparar para um novo momento. Eu gosto do desafio, da adrenalina, entendeu? Do diferente. Então, eu acho a sala de aula, para mim, muito, muito rotineiro, muito rotineira, e não me agrada a rotina. Entendeu? Eu gosto daquela coisa que todo dia é um dia diferente, é uma história nova, é uma coisa nova. Então, se eu tiver que preparar um curso livre, estou dentro. Que eu vou lá, vou preparar, vou fazer o melhor material, vou estudar, vou fazer a melhor coisa que eu tenho que fazer. Mas, terminou aquele curso, eu vou para um novo projeto, né? Então, eu não curto a docência. Eu
o que mais de mais assim top que a internet me trouxe, eu fui convidada por 2 editoras para escrever um livro. Sério? Eu não me recordo agora o nome das editoras. Engraçado, tipo... Ó, depois tu vai ter que botar lá no teu Instagram, viu? Eu vou colocar, as editoras. eu não me lembro agora o nome, mas eu vou colocar. Já tá com débito aí com vocês, viu? Cobrem ela lá no direct. Eu vou colocar. Pra postar lá nos stories. Mas me conta aí, engraçado que muita gente quer fazer livro, muitas pessoas têm esse já desejo. Tem livro escrito, né? Tem livro escrito e não tem uma editora, um convite de uma editora. E tu teve de 2. Duas. Uau. E eu agradeci, disse que eu estava super honrada, mas que naquele momento eu não queria. Por quê? Porque eu entendo que nós precisamos ter foco, e meu foco neste momento era outro e ainda é outro. Eu também entendo que tudo que você tem que fazer com dedicação, fazer o seu melhor. E eu não ia fazer o meu melhor. Você, para escrever um livro, precisa de dedicação aí de 6 meses, de 1 ano, para que você entregue para quem vai ler aquele livro uma qualidade excelente do teu trabalho. Acho que top o que eu estou recebendo aqui. Mas eu entendo 2 coisas. A primeira, você precisa de tempo de qualidade para escrever um livro e entregar esse produto com qualidade para quem vai ler. Então, tudo que eu faço na minha vida, eu faço com dedicação. Não ia ser diferente escrever um livro. Então, para mim, não era o momento. Eu ia ter que parar de 6 meses a 1 ano, mais ou menos, para escrever um livro com qualidade e para entregar para as pessoas esse livro com qualidade. Então, não adianta fazer nada por status. Eu tenho que fazer porque eu estou comprometida com o projeto e eu não ia conseguir. Segundo, porque eu tenho foco. Meu foco não era naquele momento e não é agora. E um dos livros, inclusive, era sobre o empreendedorismo feminino. Uau! Era, né? E eu fiquei muito honrada. Nossa! Imagino. Fiquei muito honrada. Eu não lembro agora a editora, nossa. Vai ficar com débito, hein? Com a galera aí. Vou colocar, prometo. Uma delas era sobre essa questão do empreendedorismo feminino. Eu fiquei muito honrada, muito feliz com o convite. No primeiro momento eu balancei, confesso, porque seria muito legal, né, poder falar com outras mulheres e contar um pouco também da minha história. E também e eles vieram me buscar porque eles viram a minha conta no Instagram e me identificaram como uma mulher que inspira. Então, nós vemos aí que não era mais justo, né? Não existia ninguém melhor do que você, né? Vir fechar essa temporada de histórias que inspiram. E me conta um pouco, Ciglia, qual o motivo que você inventou de fazer do nada um podcast e com esse nome de história que inspiram? Por quê? O que veio na tua cabeça? Olha, primeiro que eu não faço nada do nada, tá? Eu já tinha um planejamento anterior. Quando eu resolvi realmente investir no digital, que foi há mais ou menos 8 meses atrás, eu já tinha entendido que eu precisava fazer tudo o que era necessário para que isso funcionasse, né? Então, num primeiro momento, eu falei, cara, eu vou fazer um podcast, porque eu vou conseguir chegar em outra plataforma, eu vou poder fazer conteúdos mais densos, porque a gente sabe que as plataformas agora têm uma outra forma, conteúdos de 1 minuto, 1 minuto um pouquinho. Sim. Eu poderia fazer um conteúdo melhor e tal. E como eu sempre tive a ideia do compartilhamento mesmo de informação, de conhecimento, falei, bom, eu vou fazer um podcast. No primeiro momento, eu pensei que poderia ser só um podcast jurídico. Bem, eu vou falar de jurídico, vou tratar de assuntos de forma mais simples, que chegue naquele público que precisa da informação. Era isso. E aí, depois, pensando em tudo que eu venho escutando nos meus directs, lendo no meu direct, chutando de mensagens, eu entendi que eu era uma história que inspirava. Que a minha história inspirava muitas mulheres. Mulheres que foram e são mães solo. Mulheres que trabalharam e se tornaram chefes de suas famílias. Mulheres que largaram a vida toda para ser uma profissional de sucesso. Mulheres que estudaram muito. Hoje nós tivemos a Cristiane aqui. Caraca, muito top ouvir a Cristiane falar assim.
de tudo que ela faz, de tudo que ela fez. Eu fico muito encantada com as mulheres que chegam no nível, né? Que ela chegou e que ela está chegando, e jovem, é muito top. Então eu entendi que não era só eu uma história que inspirava, sabe? Que nós temos inúmeras pessoas que inspiram, inúmeras. Então, por que não contar a história de pessoas reais e inspirar outras mulheres, outros homens, outras pessoas que podem ter uma vida em abundância, que podem só falta virar a chave. Vai virar a chave e vai ter uma vida, que nasceram lá no bairro periférico, que teve uma situação difícil, mas que pode chegar onde eu cheguei, ou melhor, que podem chegar muito além de mim. Muito além de mim, porque a possibilidade agora é maior, né? Então eu falei, bem, então eu não vou falar só de direito. Eu vou falar do direito, que é importante, que é uma coisa que eu também amo muito, mas eu vou trazer pessoas da vida real que podem inspirar outras pessoas e fazer com que um vídeo, um corte, pode mudar a vida de alguém. E aí tá pago, sabe? Segundos ou minutos, né? Segundos ou minutos que podem mudar a vida. E assim, eu já conversei com 3 mulheres maravilhosas, com 3 histórias lindas, de pessoas que vieram muito de baixo, assim como eu, e que têm uma vida hoje de tranquilidade financeira, de uma família linda, de uma família feliz. E por que outras pessoas não podem saber o que foi que elas fizeram, como é que elas fizeram, para que elas possam chegar onde elas chegaram, né? Então, realmente, trazer as histórias que inspiram é para que a gente possa inspirar outras pessoas que não sabem o que fazer, que não sabem como conduzir a sua vida, que estão lá, às vezes, deprimida. Nós sabemos que tem muita gente deprimida, né? Que não sabe como mudar a história da sua vida. E é muito possível, foi o que eu te falei ainda há pouco. Eu tinha tudo para dar errado. Olha onde eu estou. Né? E eu tenho certeza que muitas dessas pessoas podem chegar onde eu cheguei e podem chegar muito além, sabe? Muito, 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 muito além. Eu ia te perguntar sobre o que te motiva a compartilhar todo esse teu conhecimento, né? E todo esse teu... Não somente teu conhecimento, mas também tua personalidade, né? Tua maturidade, enfim, experiência de vida profissional. E aí, mas eu meio que tenho a resposta, né? Que é justamente mudar a vida de pessoas, né? Através de experiências, né? Impactar positivamente a vida das pessoas. Essa é a minha maior missão. Show, incrível. Impactar positivamente a vida de outras pessoas e saber que eu pude de alguma maneira contribuir com a transformação da vida dela e, sabe, tá tudo pago, tá? Passei, porque eu entendo que se você é abençoado, você precisa abençoar. Incrível. Distribuir bênçãos, né? É a missão. É incrível, incrível. Pois é isso, tá? Obrigado, Cíglia. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Esse foi o podcast da Cíglia Azevedo. Histórias que inspiram. Estamos aqui com essa convidada incrível, dona de todo esse podcast, dona de toda essa experiência de vida, esse canal que tem mudado a vida de pessoas, né? Não somente o canal do YouTube, mas também o Instagram, né? TikTok. E é isso, ficamos por aqui. Obrigadão pela tua presença, obrigado pela essa oportunidade que você tá me disponibilizando. E é isso, ficamos por aqui. Já deixe seu like, se inscreva no canal. Esse foi o podcast Cíglia Azevedo, com o tema Histórias que Inspiram. Fiquem de olho aí que tem bastante conteúdo pela frente. A próxima etapa do podcast será o conteúdo jurídico. Será já o conteúdo jurídico. E o que as pessoas, os inscritos podem esperar? Quem eles podem esperar aqui num podcast? Né? Será que eu conto? Por cima. Em primeiro lugar,
Eu queria agradecer muito a tua disponibilidade de compartilhar esse momento comigo. Foi um prazer. Né? Sei que você tem um monte de coisa aí para fazer e acabou ficando um tempinho aqui comigo. Eu te agradeço muito pela essa condução brilhante aí que foi muito top. Obrigado. Compartilhar e dividir esses momentos com vocês, né? Não é só com você, é com todo mundo que está ouvindo e que vai ver esse vídeo, enfim. E eu queria chamar as pessoas para uma coisa. Fica à vontade, o canal é seu. Aquela pessoa que está vendo e que tem uma história inspiradora, conta aqui para mim. Escreve nos comentários. Quem sabe a gente não te chama para contar a tua história aqui no podcast. Olha aí essa oportunidade. Não perca tempo, hein? Conta tudo aí que a gente vai deixa chamar. nos comentários um pouco da tua história. Quem sabe você não será escolhido a estar aqui nessa mesa com esse time aqui incrível, compartilhando a tua experiência de vida, a tua história. Não perca tempo. Caso você não seja a pessoa que não acha que seja a pessoa que tem uma história inspiradora, marque uma pessoa que você gostaria que a Siglia trouxesse aqui pro... Conta a história dela pra gente, marca ela lá nos comentários. Vai ser incrível a gente trazer aqui no canal. Eu acho que vai ser muito top. Sem dúvida. Porque a gente precisa realmente compartilhar histórias boas, histórias bonitas, histórias de superação. É isso que a gente busca aqui. Né? É isso. Esse aqui é o espaço, né, da Number One Studio. Esse é o estúdio Number One, onde você pode estar fazendo seu podcast, fazendo seus vídeos cortcast, exemplos como a Siglia, né? Tem bastante vídeo aqui feito pelo estúdio. Não perca tempo, você que quer impulsionar sua carreira profissional, quer passar para um outro nível, não somente gerar autoridade na internet, mas potencializar a sua autoridade também no digital, é com esse time da Number One Studio, certo? Então, já vai passar o QR Code aqui com o WhatsApp, certo? Então, através do seu celular, você pode estar pegando aqui o acesso direto para o nosso time comercial, tá certo? Siglia, mais uma vez, muito obrigado. Finalizamos por aqui. E é isso, pessoal. Até logo. Tamo junto. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tá bom, né?